Chegamos a esse verso tão interessante, cheio de detalhes. Eu fiz questão de colocar justamente a foto, a imagem do local citado por Davi. Esse local existe, esse local é real. Mas antes vamos traduzir o texto. Gam ki eler begei salmavet lo ira ra ki ata imadi shivitecha umishanetecha ema inahamuni. Também, gam, também, se eu passar, que eler, se eu caminhar, passar, beguei no vale, gay, vale, gay Rinon, vale de Rinon, gay salmavet, tsal vem de salmoná, sombreado, tsal, sombra, tsal mavet, morte, mot, mavet, morte. Também se eu caminhar no vale de sombra mortal, de sombra de morte, de sombra mortal. Mavet, sombra mortal, ou de sombra de morte. Algumas traduções, sombra da morte. E ficou justamente conhecido como Vale da Sombra da Morte. Esse vale é conhecido, existe, e ele é conhecido justamente Geit Salmavet, Vale de Sombra Mortal, Vale da Sombra da Morte, não tem problema. Essa foto que vocês estão vendo, a parte escura, essa parte escura aqui, ó, que eu estou tracejando, é justamente esse vale. Isso aqui é um vale, pessoal, tá vendo aqui embaixo? Totalmente às escuras, Só existe um momento em que a luz é bem estreito, íngreme, bastante íngreme, e bem estreito, como vocês estão vendo aqui. Só existe um momento em que se tem luz nesse lugar. É exatamente ao meio-dia. Poucos minutos depois, novamente, a sombra, a escuridão toma conta. Justamente pelas formações rochosas. Olha que lugar fantástico. Esse lugar existe e fica justamente próximo aonde Davi Amélio, o rei Davi, nasceu, onde ele morava, onde ele habitava, onde ele cuidava das ovelhas. Esse é um lugar muito especial para as ovelhas, porque se encontra, além de água, se encontra também vegetação, além da sombra. Mas por outro lado, é um lugar muito perigoso, porque é escuro, totalmente escuro. Praticamente em todo momento, somente ao meio-dia exatamente que se tem um pouco de luz. Olha que lugar fantástico, que lugar maravilhoso, o deserto da Judéia. Esse lugar existe, fica entre Jericó e Jerusalém, Jericó e Jerusalém. É um desfiladeiro, íngreme, profundo e estreito.
Está localizado além das colinas de Betlehem. Além das colinas de Betlehem. Belém. Betlehem. A cidade de David. Em direção ao Yam Hamelah, ao Mar do Sal. Há uma fonte de águas que vem desde o sopé do Har Hazeitim, do Monte das Oliveiras. De lá, obviamente, em direção a Betlehem, passando por esse local. Você sabe que de Jerusalém para o Mar do Sal, o Mar Morto, você tem uma descida violentíssima. Olha só, Jerusalém está em média a 800 metros acima do nível do mar. Monte das Oliveiras, 900 metros acima do nível do mar. O Monte das Oliveiras ainda está mais alto ainda do que a maioria da cidade de Jerusalém. Mas como estamos falando do sopé, vamos colocar a base de Jerusalém, 800 metros. Você sabe qual a altitude do Mar Morto? 432 metros abaixo do nível do mar. Então você tem que somar os 800 metros para zerar o nível do mar e ainda acrescentar mais 432. Então são 1.232 metros de descida. Por isso que há justamente que essa fonte de água leva e passa por esse vale. Como ele tem sombra o tempo inteiro, como o sol, a luz do solar não chega até ele, essa água fica sempre fresca. Pouquíssimo de água, praticamente subterrânea, o que faz com que haja vegetação para as ovelhas se alimentarem. Mas é muito perigoso, é muito difícil, é muito arriscado. Tem que se conhecer bastante o local, saber onde está pisando, saber aonde está levando as ovelhas, porque se por um lado a facilidade para achar a vegetação, por outro lado a facilidade de se achar muitos problemas. Animais selvagens, ladrões à espreita no caminho. E por que chama esse lugar de Vale de Sombra Mortal? Porque qualquer deslize pode ser mortal, tanto em relação a animais, como também se bater em uma pedra, cair em um buraco, né? Tropeçar em algum pedaço de pau, de madeira, ou simplesmente dar de cara com um ladrão, como se diz, né? De repente tem um assaltante esperando. E algo muito lucrativo é uma ovelha. Você rouba uma ovelha dessa, é algo lucrativo. Além do animal, tem também quando se tosquia, né? Quando faz você vai tosquiar a ovelha, toda a lã que tem ali, você vende e é um animal lucrativo na época. Mas Davi, ele utiliza tudo isso porque ele, veja, como eu falei no começo, Davi tinha autoridade para falar disso. Ele viveu isso. Ele sabe o que ele está falando. É realmente um lugar que existe. Existe esse lugar. Mas talvez você pode acrescentar, você pode trazer para a sua vida um vale de sombra de morte. Qual é o vale de sombra de morte para você? Talvez não seja esse. Talvez você não viva em Israel. Talvez você não passe por aí. Se você estiver em Israel e quiser visitar, coloque no mapa Wadi Kelt. W-A-D-I-K-U-E-L-T. Aí você vai achar. Inclusive,
Olha só que coisa maravilhosa essas escavações na rocha aqui, olha. Desse mosteiro que foi construído na rocha. Que coisa linda. De frente para o Vale de Sombra Mortal. Lindíssimo lugar. Realmente é maravilhoso. E muitas pessoas fazem esse trajeto aqui. Para quem gosta de aventura, você passa o dia inteiro fazendo esse trajeto aí até chegar justamente ao monastério. Existe esse local, mas você pode trazer isso para a sua vida. Qual é o Vale de Sombra Mortal do seu dia a dia, da sua vida? Qual a área da sua vida que você tem medo? Davi diz: se eu estou com Adonai, se ele é o meu pastor, se eu sou a ovelha dele, Davi se coloca como ovelha nesse momento. Não terei medo, lo irá, não temerei. Não terei medo, não temerei. Ra, o mal, o desastre. Esse é o grande problema da vida do ser humano. Isso é o que impede o ser humano de crescer. Isso é o que impede o ser humano de chegar ao eterno. Isso é o que impede o ser humano de ter a sua alma restaurada. O medo. O medo. As pessoas têm medo. Medo de estarem no caminho errado. Medo de não estarem fazendo a vontade do Eterno. Medo de estarem pecando. Por isso muitos têm medo de iniciar a chuvar. Medo. É um vale de sombra mortal. Tem medo. Por quê? Porque eu não sei o que eu vou encontrar ali. É um lugar fresco. Úmido. Tem vegetação. Mas eu não sei o que eu vou encontrar ali. Não tem ninguém para me conduzir. Eu não consigo enxergar. O Eterno não é o teu pastor? Você não colocou ele como seu pastor? Você não disse Adonai Roi? Lo Ersar. Lembra disso? Adonai é meu pastor, ele não faltará, ou seja, estará contigo aí. Ele estará contigo. Por isso, não tenha medo. Por que você não deve ter medo? Ki ata imadi. Ki ata imadi. Pois tu, você. Ata é você para um homem. At é você para uma mulher. Quando você fala para um homem, se dirigindo a um homem, você fala atá. Quando você se dirige a uma mulher, você fala at. Veja que Davi está se dirigindo ao Eterno. Ele usa justamente um termo masculino, atá. Pois tu, Imadi está comigo. É interessante, né? Imadi, a gente lembra sempre de Ima, mãe. Imadi está comigo. Muito parecido com a fonética de Ima, mãe. Por quê? Porque a mãe está sempre com o filho. Ele é o nosso pai, ele é a nossa mãe. Pois ele mesmo diz, e um dos nomes que estudamos recentemente nas porções, né? El Shaddai, o Eterno que está presente, que está conosco, o Eterno que nos dá de mamar, porque Shad é peito, seio, teta, Shad, daí vem a palavra Shaddai, Shad, ele nos amamenta. Uma mãe que amamenta o seu filho não se esquece dele, não é verdade? Mas vamos dizer que ela se esqueça.
eu nunca te deixarei. Eu nunca me esquecerei de ti. Eu nunca te abandonarei. Diz Adonai Tsevaot, Adonai dos exércitos. Imadi, tu estás comigo. Então eu não vou temer. Por que ele está comigo? Por que ele está contigo? Você não disse que ele é o seu pastor? E que ele não faltará? Ou seja, ele vai estar do teu lado. Entende como o início do salmo é a tônica de todo o salmo? Pronto, é isso aí. Sem ele nós não entendemos o salmo. Sem Adonai Roi Lo Ersar, não entendemos todo o salmo. Atá Imadi, tu estás comigo. Agora, olha que interessante. Quando a gente fala, quando a gente lê, quando a gente ouve, tu estás comigo, a gente pensa, ele está comigo, me protegendo, me guiando. Mas você tem que entender, nós temos que entender o que realmente isso significa. O Eterno está comigo. E a explicação, o significado disso, nesse cântico lindíssimo, profundo, maravilhoso, que trata justamente do pastor e da ovelha, dessa relação íntima, de confiança total. O significado de estar comigo, do pastor estar comigo, eu sou uma ovelha e eu não tenho medo porque o pastor Adonai está comigo. O que significa estar comigo? Temos que entender isso, temos que aprender isso, para colocar no nosso dia a dia, na nossa vida. Shivterra, tua vara. Shivterra, tua vara. Shivterra, vara, tua vara. Shivtei, varas. É a mesma palavra para tribos. Shivtei Israel, as tribos de Israel. A mesma palavra de vara é a mesma palavra de tribo. Mesma coisa. Claramente aqui não se trata de tribos. Se trata de vara. Está falando do pastor e das ovelhas. Então não tem nada a ver com tribos. Tem a ver com vara. Shivterra, tua vara. O Mishaneterra, e o teu cajado. Tua vara e o teu cajado. Remá e Nahamuni. Me trazem e Nahamuni. Me trarão. Está no futuro. Remá e Nahamuni. Veja. Num, Het e Mem, Naham. É hebraico. É a mesma palavra que vimos na aula anterior, no estudo anterior, no shiur anterior, na semana passada, que Davi trouxe em aramaico. Esse salmo é muito complexo, muito difícil. Palavras rebuscadas, difíceis de encontrar na escritura. Veja, ele utilizou uma palavra em aramaico, Menachem, né, consolo. E aqui ele utiliza a mesma palavra, só que em hebraico. É uma flexão da palavra Naham. Naham quer dizer conforto, consolo, consolar. Nahamu, consolem. E Nahamuni, me consolará. A tua vara e o teu cajado, Remá e Nahamuni, me consolará. Me consolam, trarão conforto, consolo para mim. Serei consolado com isso. Muito bem, prestem bastante atenção nesse momento que eu vou dizer para vocês. O que significa o Eterno estar conosco? Aí você diz, eu gostei da parte final. Me trarão conforto, me trarão consolo. Mas o que é que vai trazer esse conforto? O que significa o Eterno estar conosco?
numa visão de pastor e ovelhas, dentro desse universo, dentro dessa midrash, dentro dessa comparação, o que vai trazer conforto, consolo? A vara e o cajado. Isso é bem interessante. Porque muita gente, quando lê as escrituras, acham as palavras muito bonitas, lindas, acha o Salmo 23 lindíssimo, mas tem que entender o que significa tudo isso. É muito bonito, é muito lindo, mas na verdade o contexto original requer do ser humano total dedicação. Requer do ser humano amor pelo eterno. Requer do ser humano que ele busque Adonai, que ele o coloque como seu pastor, que ele busque a restauração, que ele se alimente do que o eterno dá para ele, que ele siga pelo caminho que o eterno diz, que ele não tenha medo, que ele confie no eterno. Eu não vou ter medo, mesmo quando eu passar por esse vale. Não terei medo. E aqui vem realmente algo maravilhoso. Veja. São duas palavras que são usadas, shivterra e mishaneterra, vara e cajado, que na verdade não são duas coisas diferentes. É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento. Só que esse mesmo instrumento, ele é utilizado de duas formas. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante mesmo. Eu me lembro, por exemplo, da nuvem, quando o povo estava no deserto. A nuvem, ela tinha duas funções. Pela manhã, durante o dia, ela trazia o que para o ser humano? Para o povo que estava debaixo dela. Ela trazia refrigeração. Além de localização, né? Além de estar guiando o povo. Mas o que ela trazia para o ser humano durante o dia? Refrigeração. O calor intenso do deserto refrigerava o povo. E o que aconteceu? Por isso que as sandálias não se desgastavam, as roupas não se desgastavam, a pele não se desgastava, porque a nuvem estava cobrindo. E o que acontecia com essa nuvem à noite? Não chegava uma outra coisa, não. A nuvem se transformava, como diz a Torá, se transformava em uma coluna de fogo. A nuvem se transformava em uma coluna de fogo, que agora tinha uma função diferente. Porque à noite, ao invés do intenso calor, se inverte a situação no deserto. Agora é um intenso frio. Então a coluna de fogo tinha agora uma outra função, diferente da nuvem, que é justamente aquecer o povo para que eles não se congelarem na noite fria do deserto. Além de também trazer iluminação para o povo. Mas veja, a mesma coisa tinha duas funções diferentes. A vara e o cajado é uma coisa só, gente. Veja aqui. A vara e o cajado é uma coisa só. Tá vendo? Isso aqui é uma vara e também é um cajado. Só que ela tem duas funções. Ela tem duas funções. Preste bem atenção. Preste bem atenção no que significa o Eterno estar conosco, o que significa ele trazer para nós restauração e conforto. Restauração, conforto, consolo para nós, conforto para nós. O que significa ele estar conosco? E dessa forma não termos medo, porque ele vai nos confortar, vai nos consolar. Que consolo é esse? O que significa isso? A vara e o cajado, que é um único instrumento. Esse que vocês estão vendo aqui, eu coloquei na tela, tá vendo? Duas funções.
Se eu pego, se o pastor segurar nessa parte, tá vendo aqui? Se o pastor segurar nessa parte, na parte de baixo, lisa, ele vai utilizar o cajado. Mishananterra, o teu cajado. E esse cajado com essa curvatura aqui é justamente para socorrer a ovelha, para segurar a ovelha. De repente ela está indo para um desfiladeiro, não percebe que mais na frente tem um abismo e olha lá, pede socorro. Ela vê que não tem como voltar. Ela vê que não tem como voltar e se ela der um passo a mais ela cai para a morte. E ela clama ao pastor através do seu grito, do seu gemido. Né? E o que é que o pastor faz? Quando vê que a ovelha está clamando, está pedindo ajuda, e obviamente ele vai segurá-la através do cajado, puxá-la, impedir que ela caia, ou se ela caiu num buraco, tem como puxá-la também através do cajado, segurando aqui e puxando a ovelha por essa curvatura. Se caiu num buraco, se tropeçou, está no chão, não tem como se levantar, o cajado. Agora, o mesmo instrumento utilizado como vara, onde é que o pastor vai segurar? O pastor vai segurar aqui, ó. Se o pastor vai segurar aqui, ele vai utilizar o quê? Toda essa parte aqui, aonde anteriormente ele tinha segurado. Então, se o pastor segura aqui, esse objeto não será usado como um cajado, e sim como uma vara. Chiviterra, a tua vara. Eu primeiro falei sobre o cajado para ficar mais suave para você. Mas o que significa a vara? É isso mesmo que você está pensando. A vara significa correção. A vara significa correção. Para corrigir a ovelha. Pois ela se desviou do lugar. Ela saiu do caminho, ela saiu do traçado. E essa saída dela até levou algumas outras também com ela, porque pensaram que o caminho era por ali. Não perceberam. Ovelhas descuidadas. Ovelhas que não olham para o pastor, mas olham para baixo. Ou olham para a vizinha, para o vizinho, para o que está do lado. Tem muitas pessoas assim, né? Não olham para o eterno, não olham para a sua palavra. Olha para o que o outro faz. Se o outro faz, deve estar certo. Não verifica, não pesquisa. E aí a vara é utilizada justamente com esse intuito de corrigir. Podemos dizer, de castigar. Para que ela aprenda. E a ovelha só aprende assim. Então quando erramos, o que acontece? Existe a recompensa pelo erro. E quando acertamos também. Mas quando erramos, existe uma punição. Porque se não existisse, nós nunca aprenderíamos que aquilo é errado. Se não houver uma punição, então eu posso fazer tudo errado o tempo todo. Você tem que aprender algo. Se você fizer algo errado, você colherá algo ruim. Se você plantar algo ruim, você colherá algo ruim. Essa é a vara do Eterno. É a colheita que temos. Ele é fiel para fazer você colher exatamente o que você plantou. Se plantar coisa boa, colherá coisa boa. Mas se plantou coisa ruim, colherá o castigo, a punição.
as consequências. Então é isso que nos traz consolo. O que é que nos traz consolo? Se nós errarmos, por isso que ele começa com a vara. Eu comecei a explicação ao contrário. Agora eu vou fazer, já que você entendeu tudo, eu vou fazer a explicação agora da forma correta, no tempo correto. Ele está conosco, e se nós errarmos, a sua vara nos trará consolo. Mas como assim a vara vai nos trazer consolo? A vara não é punição? Exatamente isso. Porque muitas vezes é o que precisamos. Precisamos muitas vezes da punição, da consequência do erro, para abrir os nossos olhos. Porque consolo não é apenas passar a mão na cabeça. Se o seu filho faz algo errado e você simplesmente passa a mão na cabeça dele e você não tem a vara na mão para corrigi-lo, como diz a Escritura Sagrada, está escrito, o que é que vai acontecer com ele? Você está cavando uma cova para ele cair amanhã e morrer. Você está pavimentando a estrada, tá? Para ele ir direto para um abismo. Quantos e quantos hoje, quantos filhos hoje estão perdidos? Porque os pais só tinham cajado, não tinha vara. Tinha um cajado, sempre. A vara estava lá, mas nunca segurava aqui. Sempre segurava aqui. Eu agradeço ao Eterno por todas as vezes que os meus pais utilizaram a vara. Seguraram do outro lado. Porque senão eu não estaria aqui hoje. Entenderam? A correção, muitas vezes, vale muito mais do que simplesmente passar a mão na cabeça, dar um beijo nele e dizer, tá tudo bem, não precisa você fazer mais nada. Ninguém aprende assim. A mente, a alma, aprende muito mais com uma correção do que com simplesmente um beijo e o passar a mão na cabeça. A alma entende, aprende. Eu não estou falando aqui para você espancar o seu filho, bater, nada disso, tá? Muitas vezes a vara é simplesmente uma palavra dura. Muitas vezes a vara é simplesmente fazer ele sentar e falar a verdade, sem rodeios, ser objetivo, ser objetiva, tá? São muitos exemplos, gente, que a gente tem no nosso dia a dia. Você deve ter vários também. Você deve conhecer várias pessoas. E você deve ter esse exemplo dentro da sua casa, dentro da sua família. Vale muito mais você chegar para o seu filho e dizer, filho, tá errado, você fez errado. Não deve fazer assim. Você não pode fazer isso. Você não pode continuar dessa forma. Você vai perder algumas coisas. Você precisa de uma punição para você poder aprender. Lembro muito bem das vezes que aplicamos isso, né, com as nossas filhas. Isso funciona de fato. Porque se não fizermos isso, nós perdemos o controle. Então é maravilhoso saber que o Eterno, ele sim utiliza a vara para aqueles que são suas ovelhas. Para quem não é ovelha do Eterno, não. Quem não é ovelha do Eterno, não. Vai de mal a pior. Mas quem é ovelha do Eterno, recebe essa vara da correção. E volta para o caminho. E agradece ao Eterno por isso. Isso traz consolo. Isso nos conforta. Isso nos corrige. Isso nos traz para perto dele. É isso que traz consolo. Não só o cajado, mas em primeiro lugar a vara. Em primeiro lugar a vara. A vara da correção. Ok? Bom, vamos adiante. Vamos para o próximo verso.
Antes do próximo verso, olha só uma foto tirada de cima. Olha só que interessante. Veja só. Eu vou apagar aqui os rabiscos que eu fiz. Eu tento ser o mais simples possível na explicação para que vocês possam entender. Tento ser o mais simples possível. Veja só. Olha só, vou voltar aqui. Tá vendo? Tá vendo o vale? Tá vendo o vale aqui da sombra da morte? Ok? Agora vocês vão ver ele de cima. O mesmo lugar, agora visto de cima. Olha só como é. Tá vendo? Tá vendo por que ele é escuro? Porque ele é muito íngreme. Olha só. Olha como é estreito o caminho. Aqui vocês estão vendo justamente o monastério que eu falei. Tá vendo? Essa foto foi tirada exatamente ao meio-dia. Então, há bastante luz. Mas você observa como esse vale, além de estreito, ele é cheio de vegetação, tá vendo? Como ele tem muita vegetação. Por quê? Por causa da água, desse lençol freático, vamos dizer assim. Esse lençol, esse rio subterrâneo, esse lençol freático que vem lá do Monte das Oliveiras e vai terminar justamente chegar até o Iardém e terminar no Jordão e terminar justamente no Mar Morto. Vamos para o próximo. Muito interessante. Qual é o seu vale de sombra da morte? Qual o lugar estreito? Qual o lugar difícil? Qual o lugar... O que é o seu vale da sombra da morte? O que é que você tem medo? Diga para ele. Diga para ele. Adonai Roi. Adonai meu pastor. Lo ersar. Não faltará. Ata imadi. Ele está comigo. Tu estás comigo. Lo irá ra. Lo irá ra. Não temerei o mal. Olha só que imagem fantástica. Essa imagem de fundo para nós tentarmos entender esse que é um dos textos mais difíceis do Salmo 23. Sem dúvida nenhuma, um dos mais difíceis. Essa imagem que vocês estão vendo é do norte de Israel. Um lugar lindíssimo. Não somente a beleza física, mas principalmente o significado. Quando você olha isso, essa imagem, quando você olha esse lugar com os olhos da alma, é uma experiência que você tem incrível com o Criador. E somente quem vai no lugar tem essa experiência. Porque não dá para descrever o momento. Tá? Não é apenas uma imagem bonita, mas é você sentir o cheiro do lugar, o som do lugar e estar nesse lugar. Esse é o lugar que Davi Amelech, que teve uma família desestruturada, não só os seus irmãos não gostavam dele, não se davam bem com ele, como também os filhos de Davi não se davam uns com os outros e nem com ele mesmo. Então Davi, ele viveu dentro de famílias desestruturadas, tanto a família onde ele nasceu, como também as famílias, vamos dizer assim, né, que ele teve mais de uma esposa e filhos com mais de uma esposa. As famílias que ele criou foram famílias desestruturadas. E Davi faz um salmo justamente dizendo isso. Ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos estejam em união. É como o orvalho que desce. É tão maravilhoso que ele compara esse lugar. É como o orvalho que desce do Hermon, do Hermon. Porque é dali que o Eterno ordena a bênção da perpétua vida. Esse é o Iardém, o Jordão. Daí vem a palavra Yered, aquele que desce, aquele que vem do alto. O Eterno faz o Monte Hermon congelar no inverno e durante a primavera começa, Baruch Hashem, as águas caírem do Hermon. E aí leva a vida a todo Israel. Que lugar fantástico.
Realmente, Davi fez uma comparação correta. É tão maravilhoso quanto os irmãos estarem em união. Bom, nesse cenário esse que eu não suporto ir a Israel, eu não suporto a ideia de ir a Israel e não ir nesse lugar. Todas as vezes eu vou, tá? Quem vai comigo a Israel sempre leva a esse lugar. Pode ter certeza que você vai a esse lugar, que você vai ter essa experiência, tá? Infelizmente, poucos grupos, poucas caravanas levam a esse lugar. Eles vão em outros lugares, mas não vão, chegam perto até, mas não vão nesse lugar aí. Eu vejo poucos, quando eu vou, pouquíssimos grupos, pouquíssimas caravanas vão nesse local aí. Se você for comigo a Israel, pode ter certeza que você vai, porque como eu disse, eu não suporto a ideia de ir a Israel e não visitar esse lugar. É uma experiência fenomenal com o Criador. Muito bem. Vamos tentar traduzir esse texto que é dificílimo. Por que esse texto é difícil? Porque até então, Davi tratou da relação entre o pastor e a ovelha, utilizando vários detalhes da relação deles. Alimentação, cuidado, proteção, guiando pelo caminho correto, usando a vara, usando o cajado. Então, são situações da relação padrão, normal, no dia a dia, entre o pastor e a ovelha. A partir de agora, há uma guinada, há uma mudança. Não que a ideia do pastor e da ovelha deva ser, a partir de agora, descartada, não mais utilizada. Claro que não. Mas vocês vão observar que são utilizadas palavras nesse verso, melhor dizendo, que não condiz muito bem, que não se encaixa muito bem em relação ao pastor e a ovelha. Por exemplo, shulchan, mesa. Ovelha não utiliza mesa, shulchan, tá? Assim como ovelha não utiliza copo, kossi, meu cálice, meu cálice. Então, são situações que tornam um pouco mais difícil a compreensão desse texto. Mas vamos tentar entender e trazer tudo que já compreendemos, tudo que já vimos desde o início do Salmo 23. Muito bem. Ta'aror, preparas. Vou colocar a tradução embaixo. Ta'aror, lefanai, prepara diante da minha face, lefanai, diante da minha face, shulchan, uma mesa. Neged, tzorerai, que palavra difícil, que muitos tradutores colocam erroneamente. Inimigos, preparas uma mesa à vista dos meus inimigos. Gente, inimigos em hebraico é oyev, inimigo. Oyev, inimigo. Inimigos, oivim. Tzorerai não tem nada a ver com inimigos. É claro que tzorerai não é algo bom. Por quê? Preste bem atenção o que é tzorerai. Vem da palavra tsararar, melhor dizendo, tsararar, atar, ser estreito, estar apertado, estreitar, sitiar, ser impedido, estar atado, demonstrar hostilidade, tratar com inimizade, incomodar, assediar, demonstrar hostilidade. Então, a melhor tradução aqui, porque se tivesse oivim, colocaríamos inimigos. Mas a palavra inimigo soa muito ruim para nós no português.
na língua portuguesa. Se você colocar, como eu coloquei, dos que me maltratam, olha como muda um pouco. Muitas vezes, tem muitas pessoas que nos maltratam que necessariamente não são nossos inimigos. Entenderam? Como a palavra inimigo é uma palavra forte, é uma separação. Davi não utiliza esse termo inimigo. Ele utiliza o termo alguém que é hostil conosco, alguém que nos incomoda, alguém que nos causa aflição, alguém que nos aperta, alguém que nos maltrata. Necessariamente não é um inimigo nosso. Possa ser que seja um inimigo. Claro, um inimigo pode nos maltratar. Um inimigo, uma pessoa que é inimiga nossa, pode nos maltratar. Pode demonstrar hostilidade, pode nos tratar com inimizade, pode nos incomodar, pode nos assediar, pode demonstrar hostilidade. Mas essa palavra não necessariamente quer dizer que é um inimigo. Às vezes, sararar pode ser um vizinho, um irmão, pode ser até um amigo, alguém que considerávamos como um amigo, como, por exemplo, Jó, lembra que tinha 3 amigos? Mas chegaram um determinado momento, quando ele era rico, quando ele tinha muitas posses, quando ele tinha muitos bens, quando ele tinha saúde impecável, né? Ele tinha os amigos. Mas depois que ele perdeu tudo, que ele ficou na miséria total, com a saúde totalmente debilitada, acabado, os amigos desapareceram. E o que aconteceu? Quem era antes amigo dele se tornou agora o quê? Alguém o tratando com hostilidade, alguém que o maltratou com palavras. O maltratar nem sempre quer dizer com ações, mas às vezes é simplesmente por palavras. Palavras duras, palavras mentirosas, falsas, que nos maltratam. Então, por isso que eu preferi traduzir de acordo com o que diz a palavra. Diferente da palavra oivim, apesar de não serem totalmente diferentes, de ter certa semelhança, mas a palavra inimigo é uma palavra muito forte para esse texto de Davi. Não é inimigos que Davi quis dizer. Davi quis dizer justamente isso, as pessoas que maltratavam ele. E não só pessoas, porque essa palavra não denota só pessoas. Mas muitas vezes são situações da vida. Pode ser até uma doença. Obstáculos. Até nós mesmos. A nossa forma de pensar. A nossa forma de nos enxergar. A nossa forma de nos aceitar. Que tem muitas pessoas que não aceitam a si mesmo. Não confiam em si mesmo. Não gostam de si mesmos. Como vão gostar de outro? Como vai amar o próximo se não ama a si mesmo? Às vezes quem mais nos maltrata somos nós mesmos. Com a nossa forma terrível de pensar. De não confiar no nosso próprio potencial. No seu potencial que você tem. Na sua capacidade de ir adiante, de ir além, de seguir o caminho. Então, é uma palavra muito ampla. Por isso que ele fala, preparas diante da minha face uma mesa, à vista dos que me maltratam. Tsorerai. Agora vem uma outra palavra muito difícil. Difícil de ser encontrada na escritura. Dishamtá. Dishamtá. É uma palavra difícil. Literalmente quer dizer ser gordo. Ser gordo. Engordar.
ficar gordo. Olha que dificuldade. Que é isso? Que dificuldade. Mas também significa ser gordo, engordar, presta atenção. Tem a ver com prosperidade. Tem a ver com ungir. Ungir. Por isso que eu coloquei a tradução que a maioria dos tradutores utilizaram. Unge. De chantar. Unge. Ou engorda. Ou seja, coloca bastante. Ungir é derramar. É ter uma grande quantidade. De quê? Vashemen. No óleo. Shemen. Óleo. Shemen Zait. Óleo de oliveira. Óleo de oliva. O azeite. Então, unge, engorda no óleo, Vashemen, Roshi, minha cabeça. Veja como é difícil essa parte. Porque até então, falava-se da ovelha e do pastor e da ovelha. Em nenhum momento usa a palavra ovelha. A ovelha está sempre ali indiretamente, obviamente. Se fala de pastor, se Adonai é o pastor, nós somos a ovelha. A ovelha está ali indiretamente. Quem está em evidência é o pastor. Unge, engorda, transborda no óleo a minha cabeça. Isso tudo por causa de todos os outros textos que já estudamos. Adonai sendo nosso pastor, nós sendo a sua ovelha, aceitando o seu alimento, andando sobre águas sossegadas que ele nos conduz e nós aceitamos, buscando a restauração da nossa alma, aceitando a correção, né? Sendo confortados com a correção do Eterno e também com o seu cajado, nos segurando, nos puxando, nos trazendo do abismo, nos trazendo do fundo do poço. Quando caímos, ele estende a sua mão para nos levantar. Isso nos traz conforto. E agora, depois disso tudo, ele prepara diante da nossa face uma mesa. O pastor prepara uma mesa à vista dos que nos maltratam. Neged. E nesse momento ele transborda sobre a nossa cabeça o óleo sobre nossa cabeça. E o cálice, cossi, meu cálice, copo, ou cálice. Não tem uma palavra para copo e para cálice, é uma palavra só. Copo. Cossi, meu copo. Revaiá, transborda. Um sinônimo de chantar. Muito bem. O que significa isso? Vamos utilizar tudo que nós já sabemos. Vamos utilizar tudo que nós já aprendemos com o Eterno, com a sua Torá, com os ensinamentos que ele já nos trouxe. E quando nós temos esses significados através da Escritura Sagrada, fica fácil, um pouco mais fácil entender esses símbolos colocados aqui. São símbolos. A mesa, o óleo, a cabeça, o copo transbordando. São símbolos. Por exemplo, nós sabemos que o óleo sobre a cabeça, né? O óleo sobre a cabeça, que é justamente o momento que se unge, e vimos isso na Torá em relação aos sacerdotes, os descendentes de Arão, quando eram ungidos
para poderem servir ao Eterno dentro da tenda do encontro, da Ohel Moed, assim também como os objetos sagrados foram ungidos. Então aqui não está se tratando de sacerdotes, está se tratando de ovelhas, né? Qualquer uma ovelha. Todo e qualquer ser humano que diga para o Eterno: tu és o meu pastor e eu sou tua ovelha. Eu quero isso. Então quando chega um instante em que o óleo é derramado sobre a nossa cabeça, sobre a tua cabeça. O que significa isso? Não tem nada a ver com sacerdotes. Tem a ver sim com o que já aprendemos. Esse óleo sobre a cabeça que o Eterno derrama sobre nós, e cabeça é o que controla o nosso corpo. Você sabe, a cabeça é o que controla todo o corpo. E esse óleo derramado sobre a cabeça, o que significa? A Torá, a instrução do Eterno. Sempre comparamos a vida do ser humano com a menorá. A Torá faz essa comparação. A menorá é a sua vida, é você. O óleo que é colocado nas lâmpadas da menorá é a Torá, as instruções, os mandamentos do Eterno. Porém, Baruch Hashem, só vai ter algum valor de fato se houver a prática desses mandamentos, dessas instruções. Se nós não praticarmos, a Torá não terá efeito nenhum na nossa vida e nem na vida daqueles que estão ao nosso redor. Será apenas um livro, mais um de tantos e milhares de livros e milhares que já foram produzidos. Apenas um livro, respeitado, apenas isso. Não tem poder nenhum. O poder tem quando você pratica. E quando você pratica, é justamente o óleo sendo queimado. É quando a lâmpada é acesa e produz luz. Luz. Ilumina todos que estão ao nosso redor. Se praticarmos os mandamentos, se praticarmos as instruções, de amar ao Eterno sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todas as nossas forças. E ao próximo como a nós mesmos. Esse fogo será aceso. Eu fiz um som de vento, né? Não combina muito com fogo. Não sei fazer o som de fogo, desculpe. Será acesa a lâmpada da menorá. E vai iluminar tanto a sua alma, para o Hashem, como todos que estão ao seu redor. E Yeshua ensina exatamente sobre isso. Quando ele fala sobre luz, sobre o sal, sobre a luz, sobre iluminar todos que estão ao redor e sobre justamente nem um Yud e nem um Kotes da Torá, nem um traço da Torá deve passar. Não passará e não deve passar na nossa vida, na tua vida. Que é mais fácil os céus e a terra desaparecerem que se tornar vazio um traço de uma letra da Torá. Foi ele que disse isso, Yeshua. Baruch Hashem. Então, preste atenção. Vamos colocar pessoas. Diante daqueles que nos maltratam. Diante daqueles que nos fazem o mal. Diante daqueles que desejam o nosso mal, a nossa queda. Diante daqueles que desejam o nosso insucesso. A nossa derrota. Diante disso, que ele prepara uma mesa. E o que significa mesa? A mesa é um local onde se come,
aonde se alimenta, é um local de comunhão. Então veja, se é uma pessoa que nos maltrata, se é uma pessoa que nos faz o mal, se é uma pessoa que nos traz, que deseja o mal, que fala mal de você, ao invés do Eterno preparar uma espada e colocar na tua mão, ao invés do Eterno preparar uma forma de você retaliar para o Hashem, ele prepara uma mesa. Shulchan. Mesa é sinal de alimento, de comer, de se alimentar, de comunhão. Quem senta à mesa tem comunhão com o outro. O que é que ele prepara? Uma mesa. Ele prepara a comunhão. Diante de você, ele está preparando, entendeu? Mas essa mesa não é somente para as pessoas que você ama. Porque disse Yeshua, amar a quem você ama, amar as pessoas que amam você, que recompensa nisso? Porque até os pagãos agem da mesma forma. Vamos ver isso no Sermão do Monte. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa especial. A tradução não é bem assim, né? Vocês vão ver, vocês vão se surpreender com as traduções, com o contexto original do Sermão do Monte. Vocês vão vibrar, se surpreender. Olha só. Ele diz, não há recompensa. Se você amar quem ama você, fica 0-0, entendeu? Ele te ama e você retribui. Não há recompensa nisso. Agora, se você ama a quem te odeia, se você ama a quem te persegue, se você ama a quem deseja o teu mal, Baruch Hashem, aí sim, esse é o verdadeiro amor. Mas como isso? Como conseguiremos isso? O Eterno, o teu pastor, Adonai, está preparando essa mesa diante dos teus olhos, à vista de todos aqueles que te maltratam, e vai ungir, engordar, transbordar esse azeite sobre esse óleo, a Torá sobre a tua cabeça, porque dessa forma você vai ter condições de ter comunhão, de utilizar essa mesa, de sentar com a pessoa, de receber a pessoa. E é justamente o final do texto, o significado do final do texto. Kossi revaiá. O meu copo transborda, ou seja, quando fala de cálice, de copo, está falando de quê? Não está falando de água. As pessoas não bebiam água em copo, né, na época de Davi. As pessoas bebiam água como? Iam num riacho e bebiam. Ou colocava num cântaro, num cesto, num vaso, melhor dizendo. Num vaso de cerâmica. E bebiam. Tapavam a boca do vaso, né? Para não entrar animais nem sujeira. Tiravam e bebiam. Não era com copo. O copo, copo, era para outra coisa. Pro vinho. Não se usava água no copo. A água bebia com a mão. Você lavava as mãos. Depois, com a mão limpa, você pegava novamente e levava até a sua boca. Né? Assim. Ou você tinha um cantil, como um cantil, né? Feito de peles de animais. Enchia aquilo ali, deixava secar e enchia de água aquilo ali. Um odre. Esse tanto colocava vinho e tinha também o odre para colocar água. Agora o copo, cálice, é vinho. E o que está transbordando nesse cálice? Não é azeite, também não coloca azeite em copo.
É o vinho. Ele não está aí presente diretamente, mas obviamente se está transbordando, se algo está transbordando de um copo, de um cálice na época de Davi, é o que? De vinho. Todas as vezes que você observa, tanto na Torá como nos escritos dos profetas, quando fala de copo, está falando de vinho. Não só dentro do povo de Israel, mas dentro de toda a sociedade da época. Você vai ver sobre o faraó, por exemplo, que fala de cálice, o que é que ele bebe ali? É o vinho. Entenderam? Vinho. Não é outra coisa, é vinho. E o que significa isso? O cálice, o meu cálice transbordará, o meu copo transbordará de quê? De vinho. E o que significa o vinho? Primeiro, alegria, na escritura. Primeiro, alegria. E a alegria do eterno é a nossa força. Nos fortalece. Nos fortalece para quê? Qual o segundo significado? E mais importante ainda do vinho? Remissão dos pecados. Perdão dos pecados. Simboliza o sangue que traz a purificação. Não há remissão de... Não adianta. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Então o que é que o vinho simboliza aqui? A alegria, você pode colocar. Que fortalece, a alegria do eterno que nos fortalece. E a remissão dos pecados. O perdão. Perdão de quem? Dos que nos maltratam. Transbordou esse vinho no nosso copo. É um símbolo, um simbolismo. Transbordou no nosso coração o desejo de perdoar. E conseguimos perdoar. No nosso coração transbordou, nós perdoamos, não guardamos rancor, não guardamos mais mágoa. Perdoamos, conseguimos. Por quê? Porque o óleo que é a Torá foi derramada na nossa cabeça pelo Eterno. Ele preparou essa mesa. E aí, sim, conseguimos sentar na mesa e perdoar, ter comunhão. Entenderam? É muito difícil, muito complexo, mas maravilhoso. Agradecemos ao Eterno por nos ensinar isso. Esse ensino não vem de mim. Não vem de Marcos Felipe, da Techuvá Total, não vem. Vem do Eterno, vem da palavra dele. Quando há justamente a humildade, quando há humildade no nosso coração, para nós aprendermos, ele nos ensina. Ele é maravilhoso. Os que nos maltratam, lembra que eu falei? Pode ser você mesmo. Porque tem gente que não consegue se perdoar, se aceitar. Mas com a Torá derramada sobre a nossa cabeça, sobre a tua cabeça, é justamente o momento em que transbordará o teu copo, o teu cálice. Para que você tenha agora condição de se perdoar, de se aceitar, de perdoar o teu irmão, o teu próximo, o teu pai, a tua mãe, o teu filho, a tua filha, o teu esposo, a tua esposa, seja lá quem seja, tsurerai, os que te maltratam, os que te maltrataram, os que te pisaram, os que falaram mal de você. Muito profundo, né? Esse cântico. Isso é um cântico, né? Que coisa linda. Agora, antes de nós irmos para o último verso do Salmo 23 e assim finalizarmos, eu quero lembrar para vocês, eu quero dar 2 exemplos para vocês rápidos disso que vocês acabaram de ler. Tudo isso aí está nas Escrituras. Esse salmo, a forma como Davi, esse verso, a forma como Davi colocou isso aí, ele pode ter tirado, não sei, de textos bíblicos.
A ideia, sim, ele tirou dos textos bíblicos. Um da Torá e um dos escritos. Porque foram textos escritos por Moshe Rabbeinu, por Moshe, nosso mestre. O primeiro está na Torá, no capítulo 26 de Bereshit, Gênesis, capítulo 26, Parashat Toldot. Parashat Toldot. A única Parashá que trata como protagonista Yitzhak Avinu, nosso pai Isaac, filho de Abraão, o filho de Abraão. Você se lembra que lá estava Yitzhak quando houve fome na terra, assim como aconteceu com seu pai. Ele pegou sua família, já tinha os seus 2 filhos e foi em direção ao Egito. Ao chegar na divisa, na fronteira entre a terra prometida e o Egito, o Eterno disse: não vá para o Egito, não desça ao Egito, não faça isso. Fique aqui nessa terra. Não faça como seu pai. Fique aqui, eu vou te abençoar aqui. E está escrito que ele ficou ali, ele obedeceu ao Eterno. E naquele mesmo ano, o Eterno fez ele colher 100 vezes mais. Mea shearim, 100 vezes mais do que ele plantou naquele ano de fome. E ele estava lá, no deserto, no Negev. E foi maravilhoso isso, porque houve alimento e os filisteus se beneficiaram disso também. Mas a inveja tomou conta e o rei dos filisteus, que estava nesse momento se sentindo abaixo de Yitzhak, pelo fato de Yitzhak ser muito mais próspero do que ele, o expulsou de lá, mandou ele embora. E utilizaram de práticas repugnantes, entulhando os poços aonde ele cavava. Quando não entulhavam, jogavam entulho, jogavam animais mortos, brigavam com os pastores de Yitzhak, dizendo: esse poço é meu, esse poço é meu. Yitzhak sempre em águas sossegadas, sem brigar, sem discutir. Ia para outro lugar, continuava a jornada. Maltratado, injustiçado, só trouxe o bem para o lugar e as pessoas o expulsaram dali. Até que um dia sentiram falta dele. O próprio rei dos filisteus, Avimelech, saiu de onde estava e foi atrás de Yitzhak procurá-lo, pois sentiu falta daquela prosperidade. E aí, de repente, Yitzhak vê de longe chegando aquele rei que o maltratou, que o expulsou do lugar. E está escrito que Yitzhak, ele simplesmente... É muito parecido, gente. O que é que ele faz? Ele prepara uma mesa, Baruch Hashem, e um banquete, e recebe aquele rei com toda a alegria, e senta com ele, e come com ele. Ou seja, o cálice transbordou, o óleo foi derramado, transbordado, ele foi ungido pela Torá, pelos ensinamentos do Eterno, e o cálice dele, o copo dele transbordou de vinho, ou seja, o perdão veio, ele não teve ódio daquele, ele recebeu, ele tratou bem. Ele não tratou o rei dos filisteus da mesma forma que ele foi tratado. Não faça aos outros o que você não deseja que façam a você. Yeshua ensina: faça aos outros o que você deseja que façam a você. E foi o que Yitzhak fez. Depois de se despedir daquele rei, do rei seguiu seu caminho, está escrito que naquele mesmo instante os servos de Yitzhak acharam um poço de águas vivas. E esse poço está lá na cidade de Beersheba, como um testemunho. Isso é simplesmente maravilhoso. Eu não precisava dar mais nenhum exemplo, mas eu quero dar, eu já falei um pouco sobre isso. E ouve, Jó!
Os seus amigos, que agora se tornaram seus inimigos, que passaram a maltratá-lo com palavras, dizendo que tudo aquilo que estava passando era culpa dele, era consequência dos pecados dele. A pessoa já está na pior, já está no fundo do poço, não precisa de ninguém chegar e tá falando isso, colocando você mais abaixo ainda. No final, quando o Eterno viu a injustiça daqueles 3, entre aspas, amigos, disse para Iov: derramarei sobre eles algo pior do que veio a você. E Iov orou pelos seus amigos, entre aspas, orou pelos seus tsorerai, pelos que os maltrataram. E está escrito que a partir daquele momento, quando ele fez aquela oração, o Eterno restaurou a sua sorte, a sua saúde. Baruch Hashem. Gente, coloquem isso em prática. Coloquem isso em prática. Para você ser uma pessoa melhor. Para as coisas acontecerem na sua vida. Para as coisas darem certo. Para a sua vida ter luz. Que iluminará todos que estarão ao seu redor. A Escritura Sagrada é prática. Não adianta só ouvir e não praticar. Não adianta ouvir isso que eu estou falando aqui, já somando com a primeira, mais de 3 horas e meia, falando do Salmo 23 apenas. Não adianta nada se não colocarmos em prática, entenderam? Vamos para o próximo verso. Vamos para o próximo verso. Tenho certeza que você entendeu esse verso. Ele é muito difícil. Mas eu tenho certeza que você entendeu. Eu tenho certeza que o Eterno falou no seu coração. Talvez, juntando com o início, Adonai, Roi, Lo, Ersar, essa é a parte mais importante. A parte do... Quando exercitamos, quando colocamos em prática realmente. Que até então fomos alimentados, mas agora esse texto nos convida a colocarmos em prática. A resolvermos as situações, a resolvermos os problemas que estão ao nosso redor. Vamos para o último texto. Chegamos assim ao último verso do Salmo 23. O último verso do Salmo 23 que também tem muitos erros de tradução. Alguns até graves de tradução, né? E nós vamos mostrar para vocês. E por causa desses erros, as pessoas têm também alguns entendimentos diferentes do que o texto quer dizer, do que o cântico quer dizer, a essência do cântico. A imagem que vocês estão vendo é o Kotel Amaravi, o muro ocidental, a única coisa que restou como um testemunho do local onde foram erguidos os 2 templos. O primeiro, na época de Shilomo Amelech, do rei Shilomo, do rei Salomão, e o segundo, quando foi reconstruído por Esdras e Neemias. Então vamos lá. Que nós estamos lendo aqui as Escrituras Sagradas. Não há algo mais incrível do que estar nesse lugar e ler textos bíblicos. É realmente fantástico. Vamos lá. Artov vachesed. Olha só. Com certeza, certamente. Ok? Tov quer dizer bom. Eu vou seguir a maioria dos tradutores. Bondade. Não está errado. Porém, essa palavra aqui, a maioria das traduções bíblicas, elas traduzem como misericórdia, e misericórdia era Ram. Chesed é graça. E por que não colocam graça? Porque a ideia dos tradutores medievais, a ideia dos tradutores na Idade Média, né, a maioria deles religiosos,
é que graça não poderia existir no que eles chamavam de Antigo Testamento. Existe mais a palavra graça na Torá do que em todos os outros livros da Escritura. Mas claro que não tinham na mente deles, como mesmo sendo a palavra hesed, graça, eles não tem como ser graça, porque não existia graça ainda. Olha só que entendimento mais errado. Sempre existiu a graça. A graça do Eterno existe antes da fundação do mundo. O Eterno não tem passado, presente e futuro. Para ele é uma coisa só. Não existe para ele tempo. Ele não se limita a tempo. Adonai não se limita a tempo. Muitos têm a visão do Criador, do Todo-Poderoso, limitado a um tempo. Ele não se limita a tempo. Ele não está preso ao tempo. Ele não está preso ao tempo. Ele criou o tempo. Ele criou todas as coisas. Ele é o autoexistente. Ele é a própria existência. Então ele não muda. Ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Não tem esse negócio de não era ainda o tempo. Não tem esse negócio de tempo. Sempre existiu graça. Que bobagem. Hesed, está aqui escrito. Ou então passa uma borracha e altera o texto. Coloca outra coisa. É o que o texto diz. Não tem, gente. Eu não estou falando mal de ninguém, eu estou colocando o texto que está escrito. Senão a gente não tem o entendimento correto. Certamente que a bondade e a graça, depois de tudo que já vimos, principalmente do último verso, né? Depois do perdão, de transbordar o perdão no nosso coração. Claro que a bondade e a graça, a hesed, ir definir, me perseguirão. Olha que coisa interessante. Ao pé da letra significa cairão sobre mim. Também significa me perseguirão. Veja, eu vou correndo e a bondade e a graça vai atrás de mim. Que bondade é essa? A bondade do Eterno. Que graça é essa? A graça do Eterno. Aonde eu for, eles vão atrás. Se eu corro para o lado, elas também correm. Me perseguem. Ou seja, as coisas vão acontecendo. É como se diz, o universo vai conspirando a seu favor. O Eterno vai conspirando a seu favor. Por quê? Porque você o colocou como seu pastor. Você se coloca como ovelha dele. Há amor verdadeiro. Há um desejo verdadeiro de conhecê-lo. Você se submete a ele. Você aceita o seu alimento. Você aceita o caminho que ele traça para você. Você anda sobre as águas sossegadas. Você busca a restauração da alma. Por causa do nome do Eterno. Por causa do seu caráter. Para mostrar às pessoas o Eterno, Adonai em você. Quem é o seu pastor? Testemunhando sobre ele. Você aceita a vara da correção. Se apoia no cajado do Eterno. Não tem medo. Mesmo que passe pelo vale da sombra da morte. Não tem medo, porque o Eterno está com você. Ele te conforta. Ele te consola. Você aceita o óleo, claro, derramando sobre a sua cabeça, ungindo a sua cabeça, o seu ser, os seus pensamentos, controlando o seu corpo, a Torá, e transborda dentro de você um copo com o perdão para as pessoas que te maltratam. Isso é maravilhoso, gente. Por isso a bondade e a graça nos perseguirão todos os dias. Kol Yemei. Vem de Yom, plural de Yom. Também pode ser Yamim, mas aqui Davi, eu já disse, ele utiliza palavras muito rebuscadas.
Kol Yemei, todos os dias. Ha-Ya'i, Ha-Ya'i, todos os dias da minha vida, Davi disse. Todos os dias da minha vida. A bondade e a graça me perseguirão. Consequência de toda a vida de intimidade com o pastor Adonai. Aí ele continua, inclusive utilizando uma palavra muito interessante, que tem vários significados. Veshaviti, Beveit Adonai, Leorer Yamim. Veja que aqui novamente aparece dias no plural. E aqui também é no plural. Yemei e Yamim. É a mesma palavra, só que são escritas aqui de formas diferentes, mas tem exatamente os mesmos significados. Trata-se da mesma coisa, dias. Primeiro vamos falar dessa palavra. Uma palavra muito conhecida. Mas uma palavra que tem vários significados. A constituição dessa palavra Shaviti é Shin Bet Tav, que é Shabat. Shabat. Dentro da palavra Shabat, nós vamos ter vários significados. Várias palavras dessa mesma raiz. Uma delas, por exemplo, é Shevet, quer dizer sentar. Sentar, descansar, se assentar. Mas é bem interessante que essa palavra, também da palavra Shabbat, Shevet, Shaviti, também significa voltar, retornar. Sim, Shuv, voltar, regressar. Shaviti, voltarei, retornarei. Então, aqui nós podemos traduzir de várias formas esse texto. Com certeza a bondade e a graça me perseguirão todos os dias da minha vida e sentarei e voltarei na casa de Adonai. Leorer. Orer quer dizer longo, comprido. E a mim dias, por longos dias. Essa é a tradução. Eu já vi algumas traduções bíblicas colocarem para todos sempre. E não é verdade, essa tradução está errada. Não tem aqui Leolam Vaed, para todos sempre. Não tem isso. Por que o tradutor faz isso? Os tradutores, né? Está errado. Dando uma impressão ao leitor de uma outra coisa, como se estivesse tratando do Olam Rabá, do mundo vindouro, ou até, para algumas religiões, do céu. Não está falando disso, por favor. Não está falando. Lembra, o texto está falando de pastor e de ovelhas. Tá? Não está falando disso. Para todos sempre. E a casa do Eterno não é. A casa do Eterno não é. Davi não está pensando no mundo vindouro. Davi está pensando na casa do Eterno. Qual a casa do Eterno para Davi na época? Aonde estava a casa do Eterno para Davi? Não era o templo ainda, que não existia o templo. Não foi na época de Davi que o templo foi construído. Foi pelo seu filho, Shilomó. Davi tentou construir, mas o Eterno disse, você tem sangue nas mãos. Por causa de Batsheva e de Uriá, sangue de gente inocente.
O sangue de Uriá está nas suas mãos. Você não vai poder construir. Mas ele sabia que isso seria no Monte Moriá, Macomre e a lugar onde se vê o Eterno. Então, não está se tratando do templo, ainda não tinha o templo. E muito menos está se tratando do mundo vindouro. Está se tratando justamente do lugar onde o Eterno, o significado, ainda era o Mishkan, o tabernáculo, que agora, na época de Davi, estava num lugar fixo. Mas é o significado de tudo aquilo ali. Da presença do Eterno no meio do seu povo. Do Eterno habitando no meio do seu povo. Betorran, no meio do seu povo. Habitarei no meio deles. É o que ensina a Parashá Terumá, quando se iniciou a arrecadação para a construção do Mishkan, do tabernáculo. Lá no capítulo 25 de Shemot, de Êxodo, quando o Eterno disse, se eu não me engano, no verso 8, sobre isso, habitarei no meio deles, para que eu habite no meio deles, Betorran, no meio deles. Então, Davi disse, Vechaviti, e sentarei, essa foi a tradução que eu coloquei, sentarei. E me sentarei. Entre parênteses eu coloquei, chuvar, voltarei. Farei retorno. Só para a gente pensar um pouco. Bebeit Adonai, na casa do Eterno. Na casa de Adonai. Leorer e a mim, por longos dias. Aproveitarei esses dias. Esses dias serão longos para mim. Esses dias, ou seja, eu vou entrar nesses dias, eu vou aproveitar esses dias. Que dias são esses? O Shabat. Está dentro do texto aqui. Shin, Bet, Tav. Como também nas festas bíblicas. As festas da Torá. Que também, muitas delas são consideradas Shabbatot, sábados. Dias de descanso, dias de... A própria palavra que está aqui, Shabat, é o significado do Shabat, de se dedicar ali ao Eterno, de se voltar para o Eterno. Depois de toda a semana, depois dos 6 dias, começando do primeiro dia, que é o domingo, até o 6º dia. E agora, se voltar para o Eterno. Num longo dia, isso é o Shabat, um longo dia, um dia muito intenso, voltado para o Eterno. Veja quantas coisas estudamos aí no Shabat, começando pelo Kabbalat Shabat, o Shacharit, o Arvit, até a Havdalah. Veja como é um dia longo, não é verdade? De instrução, de ensino, de entendimento. É isso que Davi está justamente dizendo. É o momento em que a ovelha se senta. É a casa do pastor, entendeu? O aprisco. O lugar quando as ovelhas, depois de toda a jornada das ovelhas, durante todo o caminho, e aí o pastor traz as ovelhas e diz, olha, vocês vão ficar aqui. Para as ovelhas será um longo dia, porque passarão todo o dia ali. É Shabat. O pastor não vai sair com as ovelhas, é Shabat. Então elas ficam ali, agrupadas, próximo. E o pastor não vai sair dali, não. Fica com elas ali. Mas não vai sair com as ovelhas, como faz normalmente, né? Vão estar ali assentadas, juntas. Baruch Hashem. É um longo dia. Essa mesma palavra, Shaviti, ela aparece em vários textos da Escritura Sagrada. Eu separei 2 aqui para vocês. 2. Separei 2.
Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 1, verso 16. Zacarias, capítulo 1, verso 16. Vou ler para vocês. Zacarias, capítulo 1, verso 16. Veja que tem a palavra Shaviti. Eu coloquei de roxo. Olha aqui, ó. Shaviti. A mesma palavra que Davi Amela, o rei Davi, utiliza no último texto, no último verso do seu salmo. 1,16 diz assim: por isso, Adonai diz, olha que interessante, Lahen ko amar Adonai, para eles disse, assim diz Adonai, para eles assim diz Adonai, Shaviti Yerushalayim, na verdade, Shaviti Yerushalayim, que é Yerushalayim. O Eterno está dizendo, me sentarei por Yerushalayim. O Eterno está dizendo, voltarei para Yerushalayim. Para Yerushalayim. Então você observa que Shaviti significa sim voltar. Também significa voltar. Isso é maravilhoso. Chuvar, voltar. Assim como em Zacarias, capítulo 8, verso 3, olha que interessante. Ko amar Adonai, Shaviti el Tzion, Shachanti betor Yerushalayim. Muito especial esse texto, porque a gente vai entender melhor ainda esse salmo de Davi. Veja. Tradução. Adonai, assim diz Adonai. Ko amar Adonai. Assim, assim. Amar, diz Adonai. Shaviti el Tzion. Estou voltando a Tzion e habitarei e viverei no meio de Jerusalém. Estou voltando. Olha que interessante, hein? Então, vamos voltar para o último verso do Salmo. Artov, certamente, com certeza, a bondade e a graça me perseguirão todos os dias da minha vida e voltarei para a casa do Eterno. Completarei a chuvar. Atingirei o meu objetivo. Veja, estou vendo. Nós estamos vendo o último verso do Salmo 23 com outros olhos, de uma outra maneira. Justamente por causa dessa palavra-chave que eu coloquei de vermelho. Shaviti. E unindo a esses textos do profeta Zacarias, em que nas duas vezes diz o Eterno, utilizando tanto a palavra Jerusalém duas vezes, que é justamente a sua habitação, a sua casa, o lugar que ele escolheu para fazer habitar o seu nome para sempre, o lugar dentre todos os lugares da terra que ele escolheu. Makom Re'ia, lugar onde se vê o Eterno, Moriá. Voltarei. E esses dias serão longos. Pode estar falando sobre o mundo vindouro? Sim, ok, maravilha. Mas lembra lá do mundo vindouro o que diz o profeta Yeshayahu? Shabat. Terão os dias, as semanas, e vai ter o Shabat. A cada Shabat, os seres vivos, os seres humanos virão à minha presença, me servir, me adorar. Yeshayahu 66, verso 20, é isso? Ko amar Adonai, Shaviti el Tzion, ve shachanti beto Yerushalayim.
Assim diz Adonai: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. A palavra Shaviti tem também esse significado, não só de se sentar, mas também de voltar, de regressar, de retornar. Certamente que a bondade e a graça me perseguirão todos os dias da minha vida. Porque assim, todos os dias temos que ter a presença do Eterno em nós. Mas existe um momento, o Shabbat, Shin Bet Tav. Esse aqui sim, tem a ver com se sentar na casa do Eterno. Esse aqui sim tem a ver com estar na presença de Adonai, porque é o dia do Todo-Poderoso. E é um dia longo. É um dia longo, ou seja, é um dia comprido, é um dia especial, é um dia diferente de todos os outros dias. Assim que se faz Teshuvá. Dei para vocês várias formas de ver o texto. Escolha uma, escolha todas. Faça Teshuvá. Que Adonai, o Todo-Poderoso, o Rei e Criador de todo o universo, seja realmente o teu pastor. Que você o convide para isso. Se ainda não fez, que faça agora. Que você diga: Adonai Roi, Adonai é meu pastor. Lo echsar, não faltará. Eu agradeço a todos vocês que participaram, que estiveram conosco durante as duas transmissões, a de semana passada e a de hoje. Muitíssimo obrigado pelas mensagens, pelas palavras. Essa foi a maneira que eu enxerguei o Salmo 23. Eu não estou dizendo que é a única forma que você deve ver. É a forma como eu vi. Traduzindo palavra por palavra. Não estou dizendo que é a única maneira, que é a única forma. Você pode ler da mesma forma, você pode traduzir da mesma maneira e pode enxergar muito mais além. E esse é o desejo do meu coração. Que você enxergue muito mais além. Mas muito mais ainda que você coloque em prática. Obrigado do fundo do coração por estar conosco. Meu desejo é que o Eterno te abençoe. Abençoe toda a tua casa, toda a tua família. Que você seja realmente ovelha de Adonai. E que ele seja o seu pastor. No amor do nosso Mashiach Yeshua, que nós amamos com todo o nosso coração. Que ele esteja no teu coração. Já te convido para o próximo estudo, que será justamente um dos maiores estudos, sem dúvida o maior estudo sobre Yeshua que eu já produzi. O maior estudo que eu já produzi. Não estou falando, obviamente, que muitas pessoas já fizeram estudos muito maiores e melhores sobre Yeshua, mas que eu, aqui na Teshuvá Total, esse sem dúvida é um estudo sobre Yeshua, pela quantidade de textos que vamos estudar sobre ele falando. Eu nunca produzi algo assim. Realmente é maravilhoso. E aumenta cada vez mais o nosso amor pelo nosso Mashiach. É no amor dele, é por causa dele que nós estamos aqui nessa noite e que nós produzimos todo esse material. É por causa dele. Nós o amamos de todo o nosso coração. Que o Eterno te abençoe, te guarde. Desejo a todos Shalom, Laila Tov, uma boa noite. Para o Hashem, abençoado seja o Eterno.
That's what